Poema ela começou em dias difíceis. A gente era tudo doido, não sabia ser de Deus, todo mundo veio, cada um de um buraco da vida. Então a gente não sabia realmente ser de Deus, mas queríamos Deus. E era muito difícil estabelecer ali alguma coisa. E esse tempo difícil forjou homens fortes no nosso meio. E esses homens fortes, então, atraíram tempos fáceis, tempos de plenitude. Que foi o tempo em que, então, Deus colocou a gente em evidência na nação, nosso pastor e outros líderes da nossa casa. Só que os tempos fáceis, os tempos de plenitude que nós estávamos vivendo para aquela época, geraram homens frouxos. Então, nesse momento da igreja, em 2015 para 2016, foi um tempo em que a Poema começou a atrair mais crente do que pecador. Porque quando a gente era muito conhecido, já então, a gente sempre foi conhecido por ganhar muitos pecadores. Mas era o primeiro momento da nossa história em que crentes entravam. E crentes vêm cheios de manias, ideias. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu prefiro aquilo, eu quero aquilo. Eu acho que tem que ser daquele jeito. Eu vim frustrado com aquilo. Então, cara, é mais fácil cuidar de pecador. Eu entendi por que Jesus quis cuidar dos pecadores, né? Foi difícil. E essas pessoas trouxeram um diluir na nossa essência. Eles diluíram, mas por outro lado também a gente aprendeu diversas coisas com eles que hoje a gente faz excelente, porque aprendemos com eles. Mas foi enfraquecendo a nossa cultura que era estabelecida lá no tempo, lá dos retiros de doido lá. E então a gente percebe que esses tempos geraram então homens frouxos e atraíram tempos difíceis. Então veio o overflow. Em 2018, o Lê ministrou uma palavra e ele, em 2019, na verdade, início de 2019, uma mensagem chamada Overflow. Você deveria assistir se não assistiu ainda. Ele falou: Deus disse que nós somos o novo velho. E se nós ficarmos aqui, nós ficaremos num velho para sempre. E para nós não ficarmos no velho, Deus vai nos podar. Essa poda começou e ela durou mais ou menos uns 3 anos. 3 anos de tempos difíceis na vida nossa, pessoal, ministerial. Muitas surpresas, muitas coisas, nossa, muito afiar. Muitos se perderam, muitos nos desafiaram. Mas, por outro lado, esse tempo levantou, do ano passado para cá, novamente homens fortes no nosso meio. E glória a Deus por isso. E eu estou trazendo essa ilustração da nossa igreja de uma forma bem resumida, para vocês darem uma olhada em como funcionam estações e transições. E como Deus, na mesma igreja, trouxe diversos tipos de ideias, de formatos. A gente sempre mudou muito fácil, sabe? A gente nunca foi apegado, somos assim. Não, se Deus mandava a gente mudar algo, a gente mudava tudo. Eu quero falar sobre isso essa noite, sabe? O tema dessa mensagem é: o Senhor nunca muda, mas suas ordens sim. O Senhor nunca muda, mas suas ordens sim. Pare e pense comigo. Em Gênesis 1, para você que está anotando, eu não vou abrir o texto. Quando eu for abrir eu falo para vocês, mas para você que está anotando. Gênesis 1, 28. Deus dá uma direção, uma ordem para Adão e Eva: multipliquem-se, tenham filhos. Pronto, só falou isso, multipliquem-se. Em Gênesis 8, 16 e 17, Deus dá a mesma ordem para Noé e sua família, para Noé e sua esposa, quando Noé sai da arca: multipliquem-se. As duas ordens iguais: multipliquem-se, tenham filhos. Só que naquele momento a ordem de Deus foi somente para multiplicar-se. Deus não deu uma ordem e disse: não façam com tal pessoa e nada. Não, Deus deu multiplique-se. Tanto que era pai com filho, filho com pai, irmão com irmão. Isso era muito normal e não era errado até o momento, porque não havia uma direção de Deus que dizia que aquilo era errado. Deus simplesmente disse: multipliquem-se. Só que essa ordem de Deus, ela veio uma atualização nela em Levíticos 18, através de Moisés, sabe? Ali Deus traz uma cartilha, uma nova ordem.
mais ou menos 1000 anos depois da última ordem dele sobre isso, mais ou menos isso. Para Moisés, vocês se darão em casamento, mas não se darão tios com sobrinhos, sobrinhos com tios, irmãos com irmãos, filho com pais, pais com filhos. Então você vê que o mesmo Deus, que é imutável, a palavra fala que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, deu 2 ordens sobre a mesma coisa, de formas diferentes. Uma ele somente mandou multiplicar-se. E outra vez, ele disse para as pessoas, agora vocês se dão em casamento, mas não se juntem, não tenham relações entre tal e tal e tal tipo de parentesco. E existe uma terceira vez, então, que essa ordem foi atualizada. Porque nesse momento que ele disse em Levíticos, ele não disse com quantos se casar. Tanto que você vê no Velho Testamento muitos homens tendo muitas mulheres. Deus não tinha dito que aquilo era errado. Deus não havia dito que aquilo era errado. Davi teve diversas mulheres. Salomão, nem se diga então. Salomão usou e abusou dessa liberdade, né? Então assim, aí em 1 Coríntios 7:2, você vê uma atualização. Ali fala, eu não vou abrir, mas ali fala, por causa da perversidade de vocês, cada homem terá a sua esposa e cada mulher terá o seu marido. Somente um. Ali deixa muito claro que seria agora somente um. E vamos parar para entender isso ao longo desses mais ou menos 4.000 anos. Ao longo de 4.000 anos ali, uma primeira ordem foi multipliquem-se. Uma segunda ordem foi multipliquem-se, mas não entre tal e tal. E a terceira ordem foi multipliquem-se, sejam família, mas agora só com um. Homem com mulher, mulher com homem, mas apenas um para a vida inteira agora. A pergunta que eu te faço, não seria mais fácil, sabe? Não seria mais fácil Deus trazer desde o início o padrão que veio depois? Mas na verdade, a gente vê que a gente está analisando a humanidade após a queda. Antes da queda, esse já era o padrão perfeito de Deus. Desde quando o homem caiu, o homem, ele não suporta mais a plenitude das ideias de Deus. O homem não suporta mais a plenitude da perfeição de Deus. E Deus, sendo um Deus sábio, ele não tem pressa que a gente seja perfeito logo, mas ele dá na medida do nosso processo de amadurecimento. Então, lá em Gênesis, Deus falou para a humanidade, multipliquem-se apenas, porque era o que a humanidade suportaria. E depois, em Moisés, ele disse, mas façam, mas não façam com tais pessoas, porque foi o que foi suportado naquele momento para a humanidade. E no terceiro momento, ele deu aquela mensagem, dizendo, agora só homem com uma mulher e a mulher com um homem. Tem coisas que você sabe hoje de Deus, que Deus não permitiu que você soubesse no ano passado, porque você não suportaria isso. E tem coisa que você vai saber amanhã que você não pode saber hoje, porque você não suporta isso. Então você vê que as ordens de Deus, as direções de Deus, elas são progressivas. E muitas vezes elas podem parecer até se contradizer. Deus dá ordens sobre a mesma coisa que se contradizem. Como no exemplo de Deuteronômio 22. Abra comigo. Deuteronômio 22. Versículo 22, olha só o que está escrito. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, vocês eliminarão o mal de Israel. Olha o versículo 24. Vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. Fala comigo assim, meu Deus. Não parece muito o Deus da Disney que pintam pra gente, né? Ai, Brisa, eu não gosto desse Deus, não. É o Deus verdadeiro? Você quer ficar com o Deus falso bonitinho ou com o verdadeiro que faz o que quer quando bem entende porque ele é Deus? Se você quiser ficar com um Deus folclórico romântico que tem por aí, amém. Mas o Deus verdadeiro que salva e ama seus filhos
é o Deus que faz o que ele vê que é melhor ser feito. Mas Deus mudou no Novo Testamento, ele matou Ananias e Safira. Está lá em Atos. Deus é Deus. Se ele quiser matar algum de nós agora, ele pode, ele não precisa dar esclarecimento para ninguém desse lugar. Ele é Deus. Então você vê aqui que ele fala, e vocês irão, versículo 24, vou ler de novo. Vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Você vê Deus ardendo por um cuidado com o povo dele. Deus queimando por cuidar do povo dele, querendo ensinar o povo e acabar no meio do povo com o mal. Ele fala, vocês farão isso não para o mal dos pecadores, mas porque eu quero ver vocês bem, e não quero o mal de vocês, para acabar com o mal entre vocês. Só que Deus manda, é Deus quem manda apedrejar. Aí em João 8, abre aí comigo agora, João capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8. No capítulo 8 é levado uma adúltera para Jesus, para que cumprissem uma ordem de Deus e apedrejassem ela. Muitas vezes a gente já leu essa passagem pensando que aqueles homens eram maus de querer apedrejar a adúltera, né? Quantos já? Eu já. Mas eles estavam cumprindo uma direção do próprio Deus. Deus foi quem ensinou o povo dele a apedrejar os adúlteros. Era uma ordem de Deus, era uma direção de Deus. Aí, de repente, o Cristo, a ordem perfeita de Deus, a ordem plena de Deus, Cristo é a manifestação da plena ordem de Deus. Cristo não precisa ser atualizado, mudado, configurado. Cristo é a plenitude da ordem de Deus. Estava ali, a ordem final de Deus. Aí viraram no versículo 7 e falaram assim, como eles insistiam na pergunta, para saber se apedrejariam ela, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Espera aí, Deus foi quem mandou eu apedrejar. Aí vem o filho dele dizendo que é filho dele, o Messias, e joga essa indagação para mim. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí no versículo 10 fala assim, levantando-se Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ele perguntou a ela. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, então eu também não a condeno, vá e não peques mais. Você vê a mesma ordem vindo do mesmo Deus. Sabe? Só que a questão é que nós temos que entender que Deus, ele dá ordem na medida que nós suportamos e na medida que precisamos. Brisa, mas como que eu vou entender essas coisas? Como que eu vou, compreender? Nós não temos que olhar para Deus e entender a mente dele, porque nós não vamos conseguir. O que nós temos que entender é o que Deus está mandando a gente fazer agora. E esses homens, eles ouviram de Deus uma vez, que era para eles apedrejarem uma adúltera, e ficaram abraçados a essa ordem. Mas temos que entender que Deus, ele tem um plano eterno, mas as suas ordens são temporais. E essas ordens temporais, elas fazem parte do plano eterno. A ordem dele, apedrejem, foi uma ordem temporal que fazia parte do plano, eterno. A ordem dele, multipliquem-se, foi uma ordem temporal, até que ele deu uma nova ordem, atualizou aquela ordem. Agora faça um tal. E aquela ordem durou até que ele deu uma outra ordem, agora só um terá um. Então, você percebe que o mesmo Deus, ele cumpre um plano eterno, dando ordens temporais. Agora, sabe qual foi o problema desses homens? Os fariseus foram quem indagaram Jesus. Eles saíram de lá revoltados com Cristo. Porque tem pessoas que são mais fiéis
as ordens de Deus do que a Deus. Então, quando Deus dá uma nova ordem, você não escuta e você não abandona a velha ordem. Cara, mas foi Deus que mandou eu fazer isso um dia. Mas será que você não ouviu que Deus já mandou você fazer uma outra coisa? Cara, mas foi Deus que me levou para isso. Mas será que você já não viu Deus mandando você sair desse lugar? É difícil a gente ouvir de Deus para onde ir. E tão difícil quanto é ir para aquele lugar, que é obedecer. Deus fala para você, vai para tal lugar. Ouvir isso dele já é difícil. São poucos que ouvem Deus e menos ainda que obedecem. Mas menos ainda são aqueles que abandonam o lugar onde Deus plantou eles porque Ele quer levar eles para frente. Porque Deus, Ele nos planta em um lugar, só que em algum momento Ele vai virar para a gente e falar, agora mudou, agora avança. Quer um outro exemplo de uma atualização de ordem de Deus? Deus, o próprio Deus, manda Abraão matar Isaac. Deus disse, mate Isaac. Foi Deus que mandou. Sacrifique seu filho. E Abraão, como alguém obediente, obedeceu às ordens de Deus. E ele estava lá, seguindo o caminho. E sendo levado ali para cumprir uma ordem de Deus. Então, de repente, você percebe que em um momento Deus atualiza essa ordem. Não mate Isaac. Se Abraão fosse mais fiel à ordem de Deus do que a Deus, ele teria matado Isaac. Nós obedecemos a uma ordem de Deus até que Ele nos dê uma nova ordem. Nós somos fiéis a uma estação até que Ele nos dê uma nova estação. Foi Deus quem mandou os discípulos entrarem no barco e atravessarem. Mas o mesmo Deus apareceu atualizado, andando sobre as águas, e um olhou e falou, ei, Jesus não está mais aqui não, Ele está ali, mano, vou colar ali. Pedrão foi. Cambaleando, mas foi. Sabe? Existem níveis da ordem de Deus, sabe? Que Ele vai revelando a nós em cada estação, como nós estamos falando. Existem níveis e nós temos que entender esse amor de Deus, cara. Eu tenho 14 anos de ministério de adoração na Poema. E faz 4 anos que eu pastoreio a adoração da igreja. E que eu não só pastoreio as Poemas hoje, mas também pastoreio diversas igrejas dando mentorias. Foram 14 igrejas fora as Poemas que eu mentorei nos últimos 4 anos. E eu lido com pessoas em todas as estações. E sabe qual é o desafio que eu estou enfrentando nessa estação? De muitos que eu estou enfrentando? Eu vou dar um exemplo cronológico, mas não que isso represente algo, é só um exemplo. Eu estou no meu 14º ano de ministério. E não que o tempo represente algo. Alguém pode ter mais tempo de ministério do que eu e não ter a maturidade que eu tenho em Jesus. E alguém pode ter menos tempo do que eu tenho e ter mais maturidade. O tempo não significa muito nas mãos de Deus. Mas, eu só estou dando um exemplo. Eu estou no meu 14º ano de pastoreio e cuidado. Então, nesse 14º ano de pastoreio, você vê de cuidado ali com eles, tem pessoas que estão lá no meu 3º ano da minha jornada. E eu não posso chegar para esse cara e transferir algo para ele com a mente dos 14 anos, porque ele não vai entender. Um grande desafio que eu tenho é de chegar para alguém do 3º ano, meu lá, e lembrar de como foi o Brisa no 3º ano. E ser o Brisa do 3º ano para o cara do 3º ano. Para que de alguma forma ele alcance mais rápido o 14º ano do que eu demorei para alcançar. Que loucura, né? Aí tem outro que é do 6º ano. Só que ao mesmo tempo, as pessoas, algumas delas não vão suportar o que eu suporto já no meu 14º ano. Assim como eu não suporto coisas que o Lê já suporta, o Lê não suporta coisas que o Mark já suporta, e o Mark não suporta coisas que o Dan já suporta. Você vê uma linhagem espiritual de homens que vão dando vantagem uns aos outros, mas cada um na medida da sua estação. Então eu não posso derramar um fardo sobre uma pessoa que eu carrego hoje. Isso é um tremendo desafio. E ao mesmo tempo que eu tenho que ficar voltando para o meu 5º ano, para o que está no 5º, no 4º, para o que está no 4º, eu tenho que avançar para o meu 15º ano. Nos últimos 2 anos desse pastoreio que eu tenho com as Poemas, eu parei de avançar pessoalmente no meu ministério durante 2 anos.
e só voltei para trás para cuidar dos tangedores. Só ficava voltando para cuidar e trazer e tal, tal. Esse ano Deus disse para mim, avance. Falei, Deus, mas eu tenho que cuidar deles aqui, eu tenho que voltar a estabelecer eles. Avance, porque um bom líder, um bom homem de Deus, não é aquele que somente volta para trazer os que estão atrás. Porque os seus liderados precisam ver você avançando para ter uma perspectiva e saberem que estão indo para algum lugar. Então você tem que voltar para levar eles, mas eles precisam ver você também avançando. Falei, caraca, Deus, isso que eu estou falando não é que todo mundo tem que viver isso agora, é uma base da minha estação. Aí talvez alguém que está aqui fale, ô Brisa, mas você está falando de ordem de Deus, de atualização de ordem. Eu nunca ouvi uma ordem de Deus. Fique tranquilo. Vai para um GC, vai ouvir os filhos dele, vai ler a palavra dele, vai ler a Bíblia, vai amar Jesus. E devagarzinho você vai aprender a ouvir a voz dele. E quando você ouvir a voz dele, você vai aprender a obedecê-la. E quando você aprender a obedecê-la, você vai aprender a ter coisas que Deus te deu. Aí você vai ter que viver isso que eu estou falando para você aqui agora também. Que vai ter que abandonar coisas que Deus deu para você e que Deus mandou para você. E não é fácil. Eu lembro que em 2018, eu estava começando o meu ministério mais integral mesmo, ministrando em vários lugares do Brasil, mentoreando igrejas e tal. Uma menina teve uma visão comigo. Ela virou para mim e falou, Brisa, eu vejo você como uma pequena árvore. Você é como uma pequena árvore. Falei, como assim? Eu vi uma pequena árvore e ela era desprezível. Ela era pequena, não tinha frutos bonitos, não tinha folhas bonitas. Era uma árvore pequena e desprezível, Brisa. E Deus falou para mim que essa árvore era você. Você é um homem que não esbanja carisma. Você é um homem que não esbanja qualidades que cativam as pessoas. Você é um cara que não tem muita técnica naquilo que você faz. Você é um cara que, sabe, Brisa, mas Deus me mostrou que você não é um cara impactante aos olhares dos homens. Aí eu perguntei para Deus, a profetisa falando para mim, Deus, por que o Senhor está mostrando isso sobre o Brisa? Aí Deus falou para ela, porque eu quero mostrar a forma como eu vejo o Brisa agora. Aí ele abriu os olhos dela e ela viu a pequena árvore, mas ela viu embaixo dela. E as raízes da árvore eram assustadoramente grandes. Era uma árvore minúscula, desprezível, mas as raízes eram 100 vezes maior do que a árvore. E Deus disse para ela assim, fale para o Brisa que eu vou começar a mostrar para as pessoas como eu o vejo, e não como mais elas veem. Cara, daquele dia em diante a minha vida explodiu. A minha vida, o meu relacionamento com a minha esposa, as minhas finanças, a minha vida ministerial. Deus começou a me levar para um monte de lugares. Cara, foi tudo muito rápido e assustador. Porque Deus começou a me mostrar da forma como Ele me via. Sabe, eu já vim ministrar na Alcance aqui. Eu olho para homens como o Luciano Subirá, como o Farley. Olho para homens como o Douglas Gonçalves. Eu passei um ano com eles lá, mentoreando eles. O Desascope. Eu acho tão bonita a forma como esses homens falam. Eu viro para Deus. E eu me deparo com homens como o Brunão, que é meu amigo. O Alessandro Vilas Boas. Eu vejo esses homens, a Bethel, a Hilson. Eu vejo homens que têm mais qualidade do que eu naquilo que fazem. E a vontade que eu tenho muitas vezes, assim como você, é de parar. Mas um dia Deus disse que Ele não me mostraria pela beleza que os homens veem, mas pelo que Ele vê em mim. E começou a acontecer. Isso não impede que eu me aperfeiçoe no que Deus me confiou. Mas começou a acontecer, cara. E aquele ano veio e explodiu. Só que aí veio 2019, o overflow. Me pegou. Eu lembro que no início de 2019, antes do Lê pregar sobre overflow, eu tinha um sentimento de perca muito grande assim dentro de mim. Eu senti um vazio. Todas as convicções, as revelações que Ele me deu em 2018 sumiram de dentro de mim. Tudo que me sustentava parece que não me sustentava mais. Parece que ficou um buraco dentro de mim. Eu falava, Deus, o que está acontecendo? Eu desviei? Eu me entreguei ao mundo gospel? O que aconteceu comigo, Deus? Eu te amo ainda? E aquela angústia parecia uma depressão, cara. Eu sentia que eu estava começando a entrar em depressão, um burnout parecia. E aí, de repente, o Lê ministrou o overflow. É o tempo da poda. E eu entendi a informação.
mas eu não peguei a revelação. Informação e revelação são coisas diferentes. Eu entendi a informação ali e falei, tá bom, é o tempo da poda. Mas ainda não tinha pego o meu espírito. E eu ainda fiquei mal com aquilo, cheio de dúvida. Passou mais uns 3 meses, eu estava pior ainda, chorando. Cada avião que eu pegava para ministrar, eu ia em lágrimas. Eu falava, Deus, eu acho que eu não estou bem. Deus, me para, levanta um Natan e me para, Deus. Fala que eu estou em pecado, fala que eu estou desviado, eu me volto, eu me humilho, eu me converto de novo. Cara, Deus levantou 6 profetas de 6 lugares diferentes do Brasil. Colocaram a mão em mim e falavam assim, Deus manda dizer que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. E do jeito que Ele quer que você esteja. Eu falava, meu Deus do céu. Aí eu sentei com um amigo meu um dia, em uma mesa totalmente informal, que eu fui lá para dar uns conselhos para ele. E de repente esse cara vira para mim e fala assim, Brisa, você me assombra. Aí eu, louco, por quê? Porque, Brisa, eu vejo que muitos homens que tocam a nação na adoração, na palavra, eles têm a graça de Deus, mas eles também têm uma qualidade, uma técnica, uma capacidade para viver o que eles vivem. Mas você, Brisa, em você eu só vejo a graça de Deus. E isso me assusta. Eu confesso que se eu tivesse meio mal naquele dia, eu ia ficar meio bravo, né? Se eu tivesse meio almático naquele dia. Mas eu estava numa coisa de busca tão grande em Deus para tentar entender o que estava acontecendo, que aquilo me curou. É como se eu tivesse há 6 meses já enfiado embaixo de uma água e a hora que Ele me disse aquilo, eu saí para fora. Eu tive uma visão. E Deus me mostrou, nessa visão, ali na mesa com o cara ali, uma grande árvore. Uma árvore gigantesca, maravilhosa, quase que tocava os céus. Frutos maravilhosos, lindos, folhas lindas, flores. E o vento batia naquela árvore, ela balançava. E ela era vista por muitos. Era uma árvore muito grande. Aí naquela visão Deus disse para mim, tá vendo essa árvore? Essa árvore é você agora. Você já não é mais uma pequena árvore, né? Não é, né? Agora você é uma árvore bonita, né? Muitos já veem algo em você. Mas eu quero que você veja por que você está sentindo essas dores que você está sentindo. Olhe para o céu e veja o que está acontecendo. E se aquela árvore era grande, desceu do céu aquele tesourão de poda que era 10 vezes maior que a árvore. E agressivamente, Deus podava e arrebentava aquela árvore, até sobrar só o toco da árvore. E Deus disse para mim, eu estou te tornando novamente uma pequena árvore em minhas mãos. Falei, caraca, velho. Mas por que, Deus? Olha por quê. Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão comigo? Olha o que fala. Em Marcos capítulo 4, versículo 26. Abra comigo aí. Meus amigos, essa palavra é muito poderosa. Não desprezem ela, olha só para vocês verem. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, pare por aí por enquanto, cara. Deus, Ele me trouxe para uma estação, Ele me deu sementes, e essas sementes fizeram eu florescer em um tempo novo. Comecei com uma pequena árvore de grandes raízes, e Deus fez com que eu crescesse nele, com que Ele se manifestasse no exterior em mim. Só que aqui fala uma coisa, e quando o fruto já está maduro, sabe essa maturidade que você tanto anseia? Deus, Ele dá desafios de maturidade para a gente, na nossa casa, na nossa igreja, com nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, com nossos pais. Cada um de vocês tem um desafio de maturidade que vocês estão enfrentando nesse momento. Alguma coisa vocês sabem de Deus, mesmo que você não escute Ele claramente, mas algo dá um indício de que você precisa amadurecer em algo. Aí você pensa assim,
O que acontece quando a gente alcança a maturidade de uma estação? O que acontece quando a gente alcança a maturidade de um tempo? Eu me tornei maduro para esse tempo. Olha o que acontece. E quando o fruto já está maduro, logo, ou seja, imediatamente, se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Sabe o que acontece quando nós chegamos a uma maturidade de uma estação, a maturidade de uma ordem que Deus nos deu, a maturidade de uma direção que Deus nos deu? Ele vem e nos poda e leva tudo embora. E não sobra nada a não ser as raízes novamente. Então o processo recomeça. Um processo de maturação, de crescimento, de início. Recomeça do zero aquele processo, quase que do zero. Quase como um novo convertido. E vai. E novamente aquela estação, aquela ordem temporal de Deus, até que ela se cumpra, até que ela esteja madura, ela vai indo. Quando está madura, Deus vem e leva embora de novo. E recomeça o processo de novo. E é um ciclo sem fim, de início e fim. Início e fim. Agora, sabe uma coisa louca em cada início de processo? Em cada início de estação? Em cada início de uma nova ordem de Deus? É que em cada início as raízes estão mais profundas, as raízes estão alcançando algo ainda mais poderoso, as águas mais puras estão mais firmadas ainda na rocha. Nós não estamos embasados nos frutos e nem nas estações, estamos embasados em Cristo. Ele é o nosso fundamento, Ele é aquele que nos fundamenta. Então, por mais que as estações venham e vão, as ordens venham e vão, as nossas raízes estão crescendo e crescendo e crescendo nele. Por mais que tudo venha e vá, cada momento da minha jornada eu estou mais firme e grudado nele, que é o autor da minha fé, cara. Cara, que doideira isso. Isso é uma loucura. Aí eu me acalmei. Eu pensei em Deus, falei, tá bom, Deus. Então, podemos ficar assim? Podemos seguir então, né? Desse jeito. Aí eu me lembro que eu vivi 2019, aí veio 2020. 2020 a poda se intensificou. Em 2020 eu fui levado a um trabalho muito árduo na igreja local. E esse trabalho árduo na igreja local me levou a me deparar com coisas que eu achava que eu era maduro, mas não era. Eu achava que eu era pronto, mas não era pronto. E aquilo doeu. Doeu demais. Então eu percebi que em coisas que eu ensinava, eu ainda não sabia fazer. Eu falei, meu Deus. E aquilo me deixou em crise. Aí Deus me deu uma visão de maturidade, porque eu estava querendo abandonar tudo. Eu falei, Deus, eu sou imaturo, eu não estou pronto não. Aí Deus me deu uma visão. E essa visão era como se fosse uma parábola. Uma criança de 3 anos alcança... Isso eu estou trazendo uma visão macro de... Entenda tudo que nós estamos falando aqui. São estações, ordens de Deus, momentos em que Deus nos coloca e avanços. E veja só as estações de uma vida. Você vê uma criança de 3 anos, o Teozinho, meu filho, aos 3 anos, quando que ele vai alcançar a maturidade? Quando ele parar de fazer xixi na cama, abandonar a fralda, a gente vai poder falar, ai que bonitinho, o Teozinho está ficando maduro. Olha que bonitinho, olha que lindinho. Amadurecendo, virando homenzinho. Só que aos 10 anos, não fazer xixi na cama e não usar fralda, não vai ser mais maturidade para o Theo. Aos 3 foi, aos 10 não é mais. Aos 10 é uma coisa que tem que ser comum da vida dele. Aí aos 10 anos, talvez maturidade seja começar a ir na padaria sozinho, ir para a escola sozinho. Só que aos 18 anos, ir na padaria sozinho, ir para a escola sozinho, já não é mais maturidade. Foi aos 10. Aos 18, talvez maturidade seja ele arrumar o primeiro emprego, pagar a primeira conta. Vocês estão comigo aqui? E aí, o meu filho, aos 30 anos, ter um emprego e pagar a conta, não é mais maturidade. É uma coisa que deveria ser normal da vida dele apenas. Então Deus me mostrou uma coisa muito clara nessa simples parábola. Alguns de nós se julgam maduros por coisas que já foram maturidade, mas hoje só deveria ser normal em nossas vidas.
E existe um outro nível de maturidade que Deus quer nos levar. Um chamado para lugares mais alto chamado. Algumas coisas que sim, já foi um testificar de Deus de maturidade na sua vida. Não é mais. Só deveria fazer parte da sua vida. Porque existe uma nova ordem de Deus te levando para um novo lugar, um novo modelo, um novo padrão. E você talvez esteja apegado na ordem antiga dele. A um que foi maturidade lá atrás. E sabe uma outra coisa que essa parábola nos revela? Muitos de nós estão tentando dar o passo de maturidade de uma estação à frente. Como um menino de 18 anos quer ser maduro como o de 30. Mas ele não consegue fazer o que o de 30 faz e não faz o que o de 18 faz. É como o cara dos 5 anos querer viver o que eu vivo nos 14. Ele não vai viver o que ele tem que viver e não vai conseguir viver o que eu vivo. Então tem alguns de nós que quer viver o que outros estão vivendo em Deus e não conseguem porque não é a sua estação, não é o seu momento de viver aquilo. Aí você fica preso naquilo, não consegue e não vive o que Deus quer que você viva agora. Em 2017, o que Deus queria que eu vivesse era um ano de muito trabalho. Eu trabalhei em 5 empregos. E nesses 5 empregos que eu trabalhava, era 2 de garçom, 1 de barbeiro, e 2 deles eram dando aula de música em escola de música. Foi um ano que eu trabalhei mais que o pai do Cris. Foi punk. Tinha dias que na hamburgueria que eu trabalhava de garçom, eu comia o resto das pessoas, para não ter que gastar 10 conto comendo alguma coisa. Porque eu ganhava 50, 10 conto era 20%. Tá doido? Foi uma estação que eu vivi. Eu olhava para homens de Deus em estaturas maiores, em lugares de mais plenitude, eu podia pensar, eu queria viver o que aquele homem está vivendo. Mas eu sabia que Deus me queria naquele lugar. Aí você pergunta para mim, Brisa, você é mais feliz agora do que lá nos seus 5 empregos? Não. Porque a minha alegria está em estar onde Deus quer que eu esteja. E Deus disse que me queria nos 5 empregos. Deus disse que me queria experimentando aquelas coisas. Então eu estava feliz em estar onde Deus queria que eu estivesse. E hoje eu estou feliz pregando para vocês. Não porque eu estou pregando, mas porque Deus me quer aqui pregando para vocês. Vocês estão comigo? Um dia eu trombei com o Dan Duque. Estamos finalizando já. Um dia eu encontrei com o Dan Duque. Eu fui levar uma oferta para ele que a Poema pediu para eu levar. E era só para deixar aquela oferta e ir embora. E acabei ganhando 15 minutos com aquele chapa. Meu amigo, 15 minutos com o Dan Duque. Eu não botava fé que era tão... Marcou minha vida. Eu cheguei perto do Dan assim. E o Dan começou a rir. E a risada do cara é ungida, marvado, né? Enquanto ele ri, você já se enche de Deus. Você fala, caraca, a minha risada é engraçada, ele é ungida. Aí ele me fez uma pergunta. Alguns aqui já conhecem essa história, esse começo. Vocês não conhecem o final dela ainda. Mas ele me fez uma pergunta. Brisa, os seus ouvidos estão abertos? Imagina se eu ouvir essa pergunta do Dan Duque. Eu não sabia o que responder. Eu pensei bem e falei, se eu falar que está aberto, ele vai perguntar o que eu estou ouvindo. Se eu falar que não está, ele vai mandar eu me converter. O que eu ia falar para ele? Eu comecei a orar em língua. Seus ouvidos estão abertos, Brisa? Aí ele perguntou de novo. Seus ouvidos estão abertos? Vocês riem porque não é vocês, né? Aí ele, seus ouvidos estão abertos? Aí ele começou a falar, Brisa, os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir o que Deus está falando agora. Vocês estão conseguindo entender o que estamos falando nessa noite? Ele disse assim, Brisa, você sabia que... Ele pegou a Bíblia dele e falou assim, que nem tudo que está na Bíblia é a verdade. Ele pegou a Bíblia dele, a minha está ali, vou pegar o iPad. Ele pegou assim, nem tudo que está na Bíblia é a verdade. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro, mas a verdade é o que Deus está falando agora. Seus ouvidos estão abertos? Você está ouvindo o que Deus está falando agora? É claro que precisamos, eu vou colocar alguns pontos que ele não colocou, porque quem é mais ungido não tem que explicar muito, né? Quem é menos tem que explicar mais. Cara,
claro que precisamos ter muito do verdadeiro em nós, porque senão a gente vive devaneios. Saberemos se é a voz de Deus, conhecendo o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Então temos que manjar da Bíblia, do verdadeiro, para julgarmos se é realmente a verdade que estamos ouvindo. Estão comigo? O Dan não precisa falar essas coisas, a unção dele já revela essas coisas, eu tenho que falar. Aí ele disse para mim, Brise, eu digo mais, quando Deus fala uma verdade nova, a verdade velha morre para que nasça a nova. E aqueles que ficam na verdade velha, morrem com ela. Quando Deus disse, não mate Isaac, a velha verdade, a velha ordem de Deus, mate Isaac, morreu e nasceu uma nova verdade. Quando Deus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, a velha ordem, apedrejem as adúlteras e os adúlteros, morreu. E aqueles que ficaram nessa ordem morreram com ela. Deus, ele declara a verdade sobre o seu povo e ele disse assim, tem pessoas que até hoje choram pelo avivamento dos anos 2000, pelos anos 90. Ai, que saudade da poema do salão. Ai, que saudade. Alguns de vocês, talvez daqui a 5 anos, 2 anos, 10 anos. Ai, que saudade da poema lá do hotel. Não ouviu a nova verdade de Deus. Alguns choram lá, o avivamento dos anos 2000, ele fala, vocês morreram com ele. Morreram com aquele avivamento lá. Aquele avivamento já passou, já foi. Era melhor aquele tempo. Meu amigo, eu não tenho saudade de nenhum dia meu com Deus, porque sempre que eu estou vivendo agora, é a melhor coisa que eu já vivi com Deus, porque é o agora com Deus. Brisa, qual é a maior experiência que você já teve na sua vida? Essa agora. E daqui a pouco vai ser o que eu vou estar vivendo. Amanhã vai ser amanhã. Eu não tenho a maior experiência, a maior sempre é a presente. Seja jogando uma bola com vocês ontem, seja uma mesa profunda de liderança, seja depois dando risada, comendo um lanche, seja depois a gente fazendo um momento de adoração hoje, seja depois com o Thales dormindo lá, eu no meu quarto, ele lá no sofá da cama, da sala lá, e cada momento, agora aqui com vocês, partilhando, sempre o melhor momento com Deus é o que vivemos agora. Não existe isso, ai que saudade daquilo, não, existe o que Deus está fazendo agora, falando agora, está nos levando agora, e a questão é, estamos onde quer que estejamos, onde que Deus quer que estejamos. Vamos lá, alguém, cara? Agora, tem uma atenção. Temos que ter o cuidado de não querer um novo nível em Deus, sendo que ainda não temos obedecido ao que já foi dito. Às vezes queremos uma nova revelação, sendo que no que já foi dito eu ainda não estou obedecendo. Sabe? E às vezes também Deus fala algumas coisas novas sobre nossa vida que não tem a ver literalmente com a gente mudar tudo ao nosso redor. Às vezes tudo ao nosso redor vai permanecer igualzinho, mas eu serei outro homem naquele contexto. Então às vezes o novo de Deus não tem a ver com algo externo, tem a ver com a mesma coisa ao redor, mas um novo Thales, um novo Xande, um novo Brisa, um novo Samuel. Vocês estão comigo aqui? Eu quero dizer algo para vocês, enquanto Deus não fala algo novo sobre nossas vidas, caminhamos na última palavra que Ele deu. Não é para a gente ficar louco querendo coisas novas, porque o nosso prêmio não está nas coisas novas, o nosso prêmio está em saber o que Deus quer de nós agora e estarmos vivendo o que Ele quer que a gente viva agora. Tem gente que é viciado em coisa nova, sempre quer coisa nova. Aí eu escuto uma mensagem, nossa, eu quero o novo de Deus. Eu não quero o novo de Deus, eu quero o que Deus tem para mim. Se o que Deus tem para mim é o que Ele já tinha ontem, eu viverei o de ontem, até que Ele me deu amanhã. Então o que eu quero é o que Deus tem, cara. Aí, a gente olha, mas Brisa, como que eu vivo isso, cara? Como que eu vou viver essas coisas? O segredo está em uma palavra que a gente falou agora, a obediência. Sabe? A obediência. O verbo obedecer, para finalizarmos aqui, o verbo obedecer, em Deus, ele nunca é conjugado no passado ou no futuro. Eu obedecerei a Deus, Brisa. Com Deus não funciona aquele negócio, sai na segunda eu começo a academia, beleza, Deus? Deus, amanhã eu te obedeço, hoje eu vou dar uma curtidinha. Não funciona. E em Deus também não funciona aquilo, Deus, eu te obedeci ontem. Ontem eu fiz algo para o Senhor.
Sabia que a sua obediência de ontem para Deus já não tem valor nenhum se você não está obedecendo agora? Olha para você ver, você fala, nossa, Brice, mas que maldade. 1 Reis 13, anote, eu não vou abrir para não tornar exaustivo. Em 1 Reis 13, fala da história de um profeta que vai profetizar contra Jeroboão. Ele chega para Jeroboão, que estava levantando um altar de idolatria, e esse altar de idolatria era um Deus lá que não era o nosso Deus. E o profeta vai e profetiza que ele estava pecando e fazendo Israel pecar. E ele vira, o profeta fala, para você ver que é verdade o que eu estou falando, vai rachar o altar seu aí. Rachou na hora. Aí o rei quis mandar matar o profeta. O profeta vira e fala, vai ressecar o seu braço agora. O braço dele resseca. Aí o profeta fica, o rei fica igual um doido daí. Por favor, me ajude. Faça meu braço voltar ao normal. Depois você lê lá, 1 Reis 13. Faça meu braço voltar. O profeta profetiza e o braço do cara volta ao normal. Mano, olha que profeta ousado, obediente a Deus. Ele enfrentou o rei de Israel naquele momento, Jeroboão. Olha que coisa maluca, cara. Fala que não é um alto nível de obediência. Aí, para aumentar o nível de obediência dele, o rei vira para ele e fala, o rei quando ele cura o rei fica daí, né, vislumbrado. Vamos à minha casa, sentar comigo, comer na minha mesa, te servirei um banquete. Vamos à minha mesa que eu te servirei um banquete. Aí o profeta vira para ele e fala assim, não, Deus disse para mim que me ofereceriam comida neste lugar, me ofereceriam uma mesa, me ofereceriam honra, mas que não era para eu receber nada deste lugar, era para eu profetizar e ir embora. Eu quero dizer para você que muita coisa que você vai fazer para Deus, vão querer te honrar, mas Deus não quer que você receba aquela honra. Deus quer que você vá embora para a sua casa e coma o seu miojinho quietinho lá. Esse profeta podia, mas é honra ao profeta, né, Janão? Eu não posso negar que alguém me honre, né? Deus tinha dito para ele, não receba honra neste lugar, vai embora. E sabe o que o profeta fez? Obedeceu, cara. Ele obedeceu em enfrentar o rei, ele obedeceu em não aceitar a honra daquele lugar e foi embora para sua casa. No meio do caminho, quando ele estava já no meio do caminho para chegar na sua casa, a Bíblia fala que um profeta velho, profeta velho é o símbolo de alguém que morreu numa ordem velha de Deus. É o símbolo de alguém que não ouviu a nova ordem de Deus e está mais fiel a uma ordem de Deus antiga do que ao Deus que dá novas ordens. É um cara que já não escuta mais a verdade de Deus. Está velho, está empoeirado, está mofado espiritualmente. Alguém que não transparece mais uma atualização do céu. Alguns daqui já carregaram um frescor de andar com Deus, que Deus quer trazer de novo sobre a sua vida. E você não precisa querer viver aquela estação. O frescor sempre está em viver o atual de Deus. Deus quer que você viva essa estação e escute atentamente quando Ele te levar para uma nova estação. Vocês estão comigo aqui? Mas o profeta velho não. Ele era velho, perdido. Já não era mais um profeta de Deus. E normalmente quem é velho não quer se arrepender e voltar para Deus. Ele quer surfar a onda daqueles que estão ouvindo Deus agora. Normalmente quem não sabe mais ouvir Deus, quem não está mais perto de Deus, quer chegar perto daqueles que estão para surfar a onda deles. Então a Bíblia fala que o profeta velho foi atrás do profeta, querendo ter um tempo com ele, querendo pegar a rabeta nele, sabe? Então, quando ele encontra com o profeta velho fala, ei, vamos jantar em minha casa, por favor, eu quero ter um tempo de mesa com você. Aí o profeta diz para o profeta velho, não, Deus disse que não era para eu jantar na casa de ninguém e receber a honra deste lugar. Aí o profeta velho dá a famosa profetada. Um anjo de Deus apareceu para mim e disse que é para você jantar comigo hoje. Meu amigo, toda profecia que você receber, escute isso, é um parênteses aqui. Toda profecia que você receber de alguém que não cuida de você, de alguém que não te ama, não se importa com você, tenha cuidado. Esse profeta não cuidava do outro profeta. Não era vida com ele. Não tinha vida assim de comunhão com ele. E ele comprou a profetada dele, voltou e foi comer na casa dele. Eu costumo dizer que quando uma profecia me surpreende, sabe? Se eu recebo qualquer profecia, Xandão, que me surpreende, eu paro e penso assim, ou eu não estou ouvindo Deus, ou ele que não está. Porque uma profecia madura é um profeta confirmando para outro profeta o que Deus está falando. Quando um profeta fala para mim o que Deus já me disse, eu falo, é isso mesmo. Quando um profeta fala para mim,
o que eu nunca ouvi de Deus, eu falo, peraí, alguma coisa está estranha. Eu já vou para o meu quarto e falo, ou esse cara que não está ouvindo Deus está dando uma profetada, ou sou eu que não estou ouvindo meu Deus. Uma das duas coisas está acontecendo, eu preciso entender aqui. E esse profeta não julgou a profecia. Ele recebeu a profecia e voltou para a casa do cara. Aí um anjo de Deus apareceu lá para ele e disse assim, eu disse para você não comer neste lugar. Eu disse para você não receber honra neste lugar. Porque você recebeu, você não morrerá na sua terra. E morrerá. Você morrerá antes de chegar na sua terra. Então, a Bíblia fala que antes de ele chegar na terra dele, depois que ele foi embora, um leão veio e matou o profeta. Morreu. Ele obedeceu em enfrentar o rei. Ele obedeceu em negar a honra do rei. Mas ele recebeu uma profetada, caiu nela e perdeu o que Deus tinha para ele. Deus, mas eu te obedeci ontem. A questão é, o verbo obedecer em Deus nunca é conjugado no passado ou no futuro, é sempre no presente. Eu obedeço a Deus, eu obedeço a Deus. Por isso temos que estar ouvidos abertos para ouvir a verdade de Deus, as ordens de Deus, porque nós não amamos as ordens dele, amamos ele, consequentemente amamos cumprir a ordem dele, enquanto ele não nos dá uma nova ordem. Então a gente vive o que Deus quer, sempre hoje. Não adianta eu dizer, Deus, eu te obedeci ontem, eu curei em seu nome, eu fiz aquilo em seu nome, eu estava na poema em seu nome. Deus, é aquele dia que eu jejuei em seu nome, e eu ter, sabe, Pai, casado santo, casei virgem, ai Deus, eu fiz aquilo, eu fiz isso em seu nome, eu preguei o seu evangelho na minha faculdade. Aí Deus fala para você, vira para nós e fala, eu não conheço você, porque você já me obedeceu, mas não mais me obedece. Então nós temos que entender esse chamado, sabe? Eu te pergunto, quem é maior, a ordem de Deus ou quem dá a ordem? Eu repito o tema dessa mensagem. O Senhor nunca muda, mas suas ordens sim. E o homem que vive o chamado mais alto, ele não se apega às ordens de Deus, ele se apega ao Deus que dá ordens. Então, você sempre vai se desapegar das ordens dele quando ele der uma nova ordem para você. Você não se apega onde Deus te plantou, você se apega ao Deus que te planta, te tira e te planta em outro lugar de novo, porque ele é o Deus que faz nova todas as coisas sempre. Pelo amor de Deus, cara. Hoje eu sou o pastor da Adoração das Poemas, mas se amanhã Deus quiser me mandar para o Moçambique para cuidar de pessoas pobres lá e abandonar tudo, eu vou. Se Deus quiser me mandar para o McDonald's, para ser gerente do McDonald's, eu vou. E vou ser reino de Deus naquele lugar. Se Deus quiser me mandar para uma faculdade, para fazer uma outra faculdade, eu faço. Eu sou formado em engenharia e estou aqui cuidando de vocês. O diploma está lá em casa, lá. Mas Deus não me quis viver na engenharia. Deus quis eu viver nisso aqui agora. E o meu prazer é viver o que Ele quer para mim. Vocês estão comigo? Não se apegue às experiências que você tem com Deus. Se apegue ao Deus que dá novas experiências aos seus filhos. Não se apegue. Não se apegue às estações. Se apegue ao Deus que traz novas estações. Se o que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nossa mente nunca imaginou, é o que Deus tem pra gente, meu amigo, ainda tem muita coisa nova pra gente ouvir de Deus. Vamos lá, alguém está queimando com essa mensagem aqui. É um chamado mais alto. É um chamado mais alto. Brisa, mas eu estou maduro. Se você está se sentindo pronto para viver o que você está vivendo, provavelmente Deus está te convidando para uma poda. Porque o que Deus nos chama para viver, nós sempre somos incapazes de viver. E de repente Ele nos capacita. E quando nos formos capazes, Ele nos leva a um outro nível de incapacidade, para depender dEle de novo. Então Ele nos capacita. E quando somos capazes, Ele nos leva a um outro nível de incapacidade. Se você se sente capaz de viver o que Deus tem para você, eu te digo, Deus tem algo novo para a sua vida, onde você é incapaz de viver sem Ele, mas Ele vai te fazer viver pela promessa dEle, pelo poder dEle e pelo chamado mais alto que Ele tem para a sua vida. Alguém está comigo neste lugar? Eu quero que você agora se coloque em posição de humildade e humilhação perante Deus. Sabe,
sem que nós toquemos uma canção emocional nesse momento, mas homens e mulheres que creem em Deus, não porque sentem algo, mas porque amam o seu Deus. Independente da forma como você vai se posicionar perante Ele agora, se é ajoelhado, se é de pé, se é deitado, se é sentado, só não fique em uma posição de conforto à sua alma e à sua carne. Se coloque em uma posição de devoção ao Senhor agora e comece a pedir para Ele, falar: Deus, abre os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Deus, eu quero saber a sua verdade. Qual é a sua ordem para mim agora? Qual será a sua ordem para mim amanhã? Comece a levantar um clamor aí no seu lugar. Não se incomode se estão ouvindo sua oração, porque esse aí que pode estar ouvindo devia estar pregando também a Deus. Então comece agora a levantar um altar aqui de clamor ao Senhor, de humilhação. Homens que vão ouvir o chamado mais alto, homens que não se apegam às estações, que não se apegam às ordens, mas que sempre caminham nas ordens novas e frescas de Deus, a verdade atual de Deus. Comece a levantar um clamor neste lugar, minha irmã e meu irmão. Comece a quebrar aí, a rasgar o seu coração perante Ele, a rasgar a sua vida perante Deus. Ah, Brisa, mas eu não sei ouvir Deus. Fala para Ele isso aí agora. Você está perante Ele, e onde dois ou mais estão, Ele ali se faz presente. Ah, Brisa, mas eu nem gosto desse negócio. Fala para Ele que você não gosta e fala que você quer aprender a gostar. Ah, Brisa, mas eu gosto do pecado. Fala aí para Deus agora que você gosta do pecado, mas que você quer aprender a ser santo como Ele é. Ai, Brisa, mas eu me frustrei já com pastores, líderes com igreja. Fala para Ele, porque Ele tem uma nova ordem para a sua vida que você ainda não está ouvindo. Se você estivesse ouvindo, já teria abandonado isso. Ai, Brisa, mas a minha família me machucou. Deus já te deu uma nova ordem para você abandonar sua parentela e viver o que Ele tem para a sua vida e você ainda não ouviu. Abre os teus ouvidos agora, é a Deus. Abre os teus lábios e começa a dizer para Ele. Começa a falar com o seu Pai nesse momento. Vamos lá, em nome de Jesus. Abarabastrupe Kembadai. Oh, vamos erguer oração neste lugar. Ei, Jesus. Deixe a sua oração ser tomada de desespero. Deixe a sua oração ser tomada de desespero, minha irmã e meu irmão. Abra os ouvidos desses que estão aqui, Pai. Abra os lábios deles agora para que eles orem ao Senhor, Deus. Que eles orem ao Senhor, Pai. Que eles te alcancem em oração. Destrava os ouvidos deles, destrava o coração deles. Leve o que é velho embora, leve tudo, Pai. Abre as mãos deles, façam eles se desapegar de tudo que já viveram com o Senhor, de tudo que já experimentaram, de tudo que já entenderam, de todo ponto de vista, de todo achismo, de tudo que foi legal, de tudo que foi bom, porque o Senhor leva embora o que foi bom e o que foi ruim, Deus. O Senhor leva embora coisas que já foram boas no Senhor, mas que hoje já não são mais, porque o Senhor tem uma nova coisa para nós. Em nome de Jesus, levante-se uma geração de homens e mulheres alinhados com a verdade atual de Deus, em nome de Jesus. Oh! Vamos lá, aumente o volume de suas vozes. Acesse um novo lugar de oração. Entenda uma nova forma de orar em Deus. Não permita que a frieza e o comodismo te tome deste lugar. Rompa com um lugar confortável. Somos poemas nas mãos de Deus. Somos obras-primas em suas mãos. Deus está nos forjando para a eternidade. Deus está nos forjando para a eternidade. Brisa, mas eu não mereço. Não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem Jesus é. Brisa, mas eu não sei fazer. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele faz. Brisa, mas eu não sei orar. Não tem a ver com a sua oração, tem a ver com você alcançar Ele com o seu desespero do seu coração. Não tem a ver com o que você está falando com Ele, mas tem a ver se você está ou não desesperado pela presença dEle.
barro fez o homem, de ossos um exército, de Davi um filho esquecido fez ser rei. Você nos encontrou abandonados e feridos, e viu em nós diamantes. Seus olhos viram que há em nós valor. Não vem de nós, vem do seu sangue. Sua graça superabundou e nos tornou obras-primas em tuas mãos, matéria-prima para a glória de Deus. À medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor cresce. Você que pode, se coloque de pé e comece a cantar ao Senhor em nome do Rei. Vamos seguir um clamor de um povo sedento por Ele neste lugar. Do barro fez um homem, de ossos um exército, de Davi um filho esquecido fez ser rei. Você nos encontrou abandonados e feridos. Pega suas mãos e reconheça quem Deus viu em você e viu em nós diamantes. Seus olhos viram que há em nós valor. Não vem de nós, vem do seu sangue. Sua graça superabundou e nos tornou obras-primas em tuas mãos, matéria-prima para a glória de Deus. À medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor cresce. Obras-primas, vamos lá mais alto. Obras-primas em tuas mãos, matéria-prima para a glória de Deus. À medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor cresce. Pega as suas mãos ao Rei da Glória, levante o seu coração a Ele e diga: até que nada mais nos reste, tua vontade prevalece. Mesmo que nada em nós coopere, queremos vestir as tuas vestes. Queremos seguir o teu caminho, nos encha de fogo e do seu vinho. Descobrimos que ser santo é ser igual a Deus. Vamos mais alto. Até que nada mais nos reste, tua vontade prevalece. Mesmo que nada em nós coopere, vamos vestir as tuas vestes. Queremos seguir o teu caminho, nos encha de fogo e do teu vinho. Descobrimos que ser santo é ser igual a Deus. Obras-primas, matéria-prima para a glória de Deus. À medida que diminuímos o quê? Nós somos a poema de Deus. Oh! Até que nada mais
mais nos veste, tua vontade prevalece. Vamos vestir as tuas vestes, queremos seguir o teu caminho, nos encha de fogo e do teu vinho. Descobrimos que ser santo é ser igual a Deus. Até que vamos mais alto. Queremos seguir o teu caminho, nos encha de fogo e do teu vinho. Descobrimos que ser santo é ser igual a Deus. Obras-primas. Para a glória de Deus, a medida que o Senhor cresce. Levante suas mãos e diga isso mais uma vez a Ele. Obras. O Senhor cresce, o Senhor cresce. Criados em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, desde o ventre da mãe, planejou para nós vivermos tuas obras. Vamos lá, criados. Tuas obras, criados em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, desde o ventre da mãe, planejou para nós vivermos tuas obras. Jesus, desde o ventre da mãe, planejou vivemos tuas obras. Criados em Cristo
lindo, Ele é tão lindo, Ele é tão lindo. Criados, criados. Uau! Em Cristo Jesus, desde o ventre da mãe, planejou para nós, vivemos tuas obras. Desde o ventre da mãe, planejou para nós, vivemos tuas obras. Desde o ventre, desde o ventre, vivemos tuas obras. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Deus. Obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada por mais uma vez nos direcionar, Senhor. Nos mostrar o caminho, Pai. Obrigada por mais uma vez, Deus, vem vindo nos mostrar a verdade daquilo que muitas vezes nossos olhos não conseguem enxergar. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, da nossa família. Que a gente consiga estar sensível a ouvir a Tua direção para aquele tempo, naquela estação, naquele momento, para o hoje, Deus. Nós estamos sedentos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos exatamente estar no lugar que o Senhor deseja, Pai. Não é tempo de errar, Senhor. Não há tempo mais para errar, mas nós queremos estar no lugar que o Senhor deseja. Eu oro agora pelos sacerdotes dos lares, os governos, que está sobre os homens dessas famílias, Pai. Deus, eu sei que muitas vezes é pesado, é difícil. E eu peço que o Senhor venha nessa noite aguçando os ouvidos desses homens. Eu peço que o Senhor venha estabelecendo o Teu governo e a Tua autoridade que vem do céu sobre esses homens que muitas vezes, Pai, estão prostrados na Tua presença, ansiando pela direção da Tua casa, da Tua família. Eu oro pelas mulheres que estão aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a gente consiga cada dia ser suporte, Pai.